Olá, pessoal. Estamos aqui de novo no nosso programa Energize-se para tratar de inovação, de tecnologia e de transição energética. Lembrando que o Energize-se ele é uma iniciativa do CDMEC, Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e do FCEL, Fórum Capixaba de Energias Limpas, e é patrocinado pela Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Hoje a gente está aqui com uma convidada virtual, que é a doutora Marta, e que nós vamos falar bastante aí sobre petróleo, sobre descomissionamento, não é isso, Tsena? É isso aí, Carlos Henrique. Hoje a Marta Latermayer, ela é diretora da ONIP, Organização Nacional da Indústria do Petróleo, que é uma organização que congrega aí as empresas do setor e defende os interesses dessa classe. Não é isso, dona Marta? Explica pra gente um pouco o que é a sua atuação na ONIP, o que faz a ONIP. A Unip, como você bem falou, é uma organização que congrega as federações de indústrias, associações de classe, que representam os fornecedores da cadeia, do setor de óleo e gás. Então, é como se fosse uma grande federação de fornecedores em nível nacional. E a Findes participa da Unip, não é isso, dona Sim, Marta? sim, a Findes é associada, né? A Unip ela não tem empresas associadas, ela tem federações e associações. E agora, recentemente, a gente criou, tem 4 meses, a gente criou um comitê, de empresas, porque eu sentia muita falta de ter essa proximidade com o mercado mesmo, né? Porque os nossos conselheiros só fazem parte da federação e não necessariamente eles estão lá, na ponta, né? Sentindo as dores de fornecer para um setor, tão competitivo como é o setor do óleo e gás agora, né? Então, E conta pra nós aí, dona Marta, quais são as pautas que hoje estão na mira da ONIP? Quais são os assuntos que vocês vêm discutindo aí de interesse desse mercado de óleo e gás? pauta número 0 é o conteúdo local, né? Essa é sempre uma pauta e, assim, é uma iniciativa, um instrumento que passou por altos e baixos, né, desde a sua criação, e agora a gente, com os novos projetos, com a nova política industrial e tudo, a gente tem se esforçado bastante para que essas metas de conteúdo local estabelecidas sejam de fato cumpridas, né? Então, essa é uma meta, assim, é um assunto, eu diria que é o principal assunto da nossa pauta. É um outro tema, diga, fale. O que eu ia perguntar é o que a Unip tem feito no sentido de possibilitar esse aumento do conteúdo nacional aí no setor. Bom, o nosso papel é em defesa de interesses, né? Então, a gente tem uma articulação muito boa com a ANP, com a Petrobras como operadora, a Transpetro. A gente tenta, assim, é algo que realmente, assim, a gente não tem nenhum poder, né, para fazer com que as operadoras, as empresas comprem das empresas, é, brasileiras, né? Mas a gente, tenta fazer esse trabalho de defesa de interesse junto às partes, que estão envolvidas nesse segmento. Então, a gente realmente, de uma maneira até mais, veemente, nos últimos tempos, a gente tem, lembrado que essa cláusula existe, que ela precisa ser cumprida e que, a indústria brasileira tem total condição de fornecer para esse setor, então que as compras precisam ser feitas aqui, né? E o que a gente está propondo, o conteúdo local é a nossa pauta número 0 em termos de importância, né? Sempre foi uma pauta da Unip. Inclusive, a Unip, lá no seu nascimento, né, ela foi, um ator importante na definição dessa cláusula, de conteúdo local. Então, assim, esse é um papel que a gente tem junto aos fornecedores, né? A gente, sempre está, junto com a ANP, tentando, é, facilitar isso. Inclusive, agora, a gente participou de uma consulta pública de preferência nacional para regulamentar essa cláusula que existe junto ao conteúdo local. Então, assim, a gente está sempre vigilante
acompanhando o que acontece. A gente tem assim, muitos relatos de compras que são feitas fora e que poderiam ser feitas aqui. Então, a gente tenta, por meio do nosso poder de influência, né, que a gente tem, junto à ANP, tentar fazer com que isso seja fiscalizado de uma maneira mais perto e que a gente consiga, de alguma maneira, influenciar essa decisão de compra no Brasil. Porque, no fim das contas, também, assim, a escolha é de quem está contratando, de quem está comprando, né? Ele tem que cumprir aquela meta, mas ele, na verdade, ele vai comprar de onde ele quiser, né? Então, É, essa é a batalha. Dona Marta, antes da senhora passar para o segundo ponto, que seria a pauta um, né? Vamos ficar um pouquinho mais na pauta zero aí. Como é que isso tem funcionado ao longo dos anos? Como é que está o nosso conteúdo hoje comparado com o nosso passado recente aí? Mostra para a gente um dado histórico aqui até chegar um panorama até a data de hoje. Você quer saber, assim, a gente tem o conteúdo local teve ciclos, né? Então, assim, no passado, a gente chegou a ter casos em que teve 70% de conteúdo local em algumas contratações, há casos em que há períodos em que houve 10, 12% de conteúdo local, né? Então, hoje em dia, existe conteúdo local por faixas, né, de acordo com as atividades e, e as cláusulas e essas têm sido cumpridas, né? Mas é assim, com muito esforço. A gente fez um estudo, inclusive vocês mencionaram, tinham mencionado para mim o anuário da Firjan, né? Eles fizeram um estudo sobre conteúdo local e assim, em algumas, até na rodada 7, né? Pegaram como base a rodada 7. E ali é bastante interessante para ver onde foi atingido, onde não foi. E uma coisa assim curiosa e alarmante, assim, curiosa não exatamente pelo lado positivo, é que a gente vê muitos serviços sendo incluídos como conteúdo local, como contratação de pessoas, consumíveis como combustível, por exemplo. Assim, isso é consumido internamente, é do Brasil, é conteúdo local, mas não é conteúdo local para a indústria, né? Então, o nosso objetivo é que essas compras se reflitam, não só na compra na indústria, mas que a indústria possa ainda utilizar as cláusulas de PDI, né, que é contratado via operadora, e que possam ter desenvolvimento tecnológico, transferência de capital intelectual, enfim. A ideia é justamente da inovação, pensando na inovação também, né? Não apenas fornecer, mas que a indústria possa fornecer produtos com valor agregado alto. Insistindo um pouquinho mais ainda nessa cláusula de conteúdo local. A gente até teve algumas entrevistas aqui com o pessoal aqui da academia. A Petrobras, por exemplo, ela investe aqui no Lab Petro, né, aqui um laboratório que funciona dentro da UFES. E aí, uma das reclamações que a gente ouviu é que o conteúdo local que eu falo capixaba, o investimento em cláusula de P&D aqui, que é obrigatório, de 1%, não é isso, do faturamento da Petrobras, Sim. que a Petrobras não está deixando aqui no Espírito Santo o percentual equivalente ao que ela fatura aqui no estado. Então, como é que vocês veem essa questão da distribuição do conteúdo local entre os estados produtores de petróleo? O que acontece também, assim, isso é uma questão que não infelizmente, não é uma peculiaridade do Espírito Santo, né? O que a gente percebe, o que a gente ouve dizer é que tem muito recurso, mas que precisa justamente casar a academia com a vontade, né, da operadora. E no caso, assim, não vamos, né, personalizar na Petrobras só, mas tem outras também. Então, qualquer operadora pode utilizar desse mecanismo, né, dessa linha de PDI. Então, é um esforço que a gente também vai tentar fazer aqui no Rio. No Rio não, no Brasil, né? Estou falando no Rio porque eu estou no Rio, mas assim, a Unip trabalha para o Brasil inteiro. É fazer com que isso, de fato, se reverta em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e em produtos de alto valor agregado. Eu fiquei com uma dúvida agora, doutora Marta, com relação à exigência desse investimento em P&D.
O Carlos Henrique aqui falou sobre a Petrobras, que é uma empresa brasileira, consequentemente ela tem que atender aos requisitos da legislação brasileira. Esses outros operadores de plataformas, eles também têm essa mesma obrigação de investir 1% em P&D no Brasil? Sim, isso não é só para a Petrobras, isso é para todo mundo que é, todos os operadores, Transpetro também, que é da Petrobras, mas sim, mas também é um operador, né? Assim, eles têm essa, esse valor, mas assim, espontaneamente, o que eu percebo é que espontaneamente deles não vai partir, né? Tem que partir de um centro de pesquisa, de uma empresa que queira desenvolver junto esse tipo de projeto. Mas isso Então, hoje não acontece, né? Porque a gente vê, o Carlos comentou aqui da Petrobras, a gente até vê investimento da Petrobras em P&D aqui no Espírito Santo, apesar da gente achar que é muito aquém do que deveria ser. Mas esses outros operadores que a gente tem aqui na costa do Espírito Santo, a gente nunca viu cheiro deles. A gente não sabe nem como acessar essas empresas. então, assim, mais uma vez, sim, não depende só da operadora, né? Depende de um centro de pesquisa que se junte e faça esse projeto junto, porque não vai dela sozinha, não parte mesmo, não. Pois é, mas como é que esse centro de pesquisa ele vai conseguir acessar os canais de decisão dentro da operadora, sendo uma operadora estrangeira com sede lá fora, Pois muitas é, vezes sem esse ter é um um. escritório de representação local? A gente tem que descobrir um mecanismo, aí tem que haver por parte da ANP alguma resolução ali que obrigue essas empresas a ter um site, a fazer uma divulgação em algum local, deixar um canal de comunicação aberto, porque senão também a gente não consegue acessar ela. Ó, Até e propor mais que, projetos, né? mais que isso, né? A gente, inclusive, agora na consulta pública, a gente atrelou a preferência por produtos nacionais a um desconto nessa cláusula de PDI para ver se a gente consegue ter ou uma coisa ou outra, né? Ou que a cláusula seja atendida, ou que haja uma preferência por empresas nacionais na aquisição de bens e equipamentos. Então, a gente está tentando, o que acontece hoje, você percebe isso, né? Está dizendo isso muito bem, é que ficam iniciativas estanques, né? Então, a gente tem o conteúdo local que cumpre, aí o PDI é tudo separado, quando tem que ser integrado, né? Então, é isso que a gente está tentando é, facilitar, fazer com que isso, não só conteúdo local seja mais fácil para a operadora poder atingir, cumprir e cumprir comprando de fornecedores, né, de indústria que produzem, não botando combustível como conteúdo local, né, mas que tudo seja unificado de verdade, né? Então, esse é um desafio. A senhora falou então que o conteúdo local é o objetivo zero, e qual seria o objetivo um? Bom, aí tem vários, né? A gente agora está focando em internacionalização também. A gente tem o mercado aí da Guiana, do Suriname, né, que começaram a explorar e que não tem ainda uma base industrial consolidada, principalmente o Suriname, né? O Suriname é um local que é perto da gente e que está aberto a receber empresas. A Guiana, a mesma coisa. Daqui a pouco a gente tem a Venezuela de volta, né, operando, embora eu acho que ali os Estados Unidos vai, né, meio que dominar, mas assim temos também os países da África, onde também o Brasil pode exportar. Então, é possível. A gente tem capacidade de exportar produtos para outros países, né? Então, essa é uma outra frente que a gente vem trabalhando. Pois é, mas aí, a senhora falando aí do Suriname, da Venezuela, etc., a gente sabe que o eixo de produção do petróleo está se deslocando para o norte do país, né? Inclusive, é uma das preocupações que a gente tem aqui no Espírito Santo é a previsão de queda. Algumas previsões, inclusive, falam que na próxima década vai cair quase a metade da produção atual de petróleo.
Isso é verdade? Realmente o eixo está se deslocando tão drasticamente dessa forma? O que acontece é o seguinte, a gente não está tendo perfuração de poços, né? Se eu não me engano, esse ano foi perfurado um poço. No período de 2018 a 2024, zero poços. Eu acho que Caramba. 25 foram seis poços. Então, e assim, e a Guiana está indo, o Suriname está indo, né? Na África também, Namíbia. Então, assim, realmente a gente tem que ficar esperto, né? E a gente tem um pré-sal aí com uma perspectiva de redução de queda da produção a partir de 2033. Assim, com a exploração da margem equatorial e Suriname e Guiana, que acaba sendo meio que a mesma coisa, né? Ser muito perto ali, a gente entende, também tem o Sul, né? Pelotas também, as novas fronteiras, a gente entende que existem outras bacias com potencial para exploração, mas precisa ser explorado, né? Mas, doutora Marta, você falou aí da internacionalização de fornecedores para a indústria de óleo e gás. Eu queria que a senhora dissesse um pouco mais aí é, quais são as iniciativas que a Unip tem tomado no sentido de fomentar essa internacionalização. Tem feito viagens de negócio, tem feito seminários. Como é que está sendo, como é que é esse funcionamento aí da ação da Unip? Então, esse ano a gente, pela primeira vez em algum tempo, né, porque a Unip já fez isso no passado, fez uma iniciativa com as federações e teve um stand institucional da Unip na OTC, né, em Houston, né, na feira de tecnologia offshore. Inclusive, a Findes foi um dos participantes desse stand. Foi uma iniciativa que antigamente era capitaneada pela Apex, mas só que esse ano a Apex ela já tinha um projeto junto à Abimac e não fez o stand institucional que ela sempre fez. E os parceiros, né, nós que estávamos sempre lá junto com a Apex, resolveram se juntar, a Unip organizou isso, e a gente começou com um espaço pequeno que foi crescendo, foi crescendo, né? E a gente teve um stand lá de 80 metros quadrados aproximadamente, com palestras de empresas, com rodada de negócios. Então, essa foi uma iniciativa e que deu muita visibilidade para a gente, né? Depois disso, fomos procurados pela África, né? Pela África do Sul, por Angola. Eles vão ter duas feiras lá agora em setembro e outubro, né? Em Angola tem uma agora no início de setembro e na África do Sul tem em outubro. Pela Guiana também, que vai ter uma feira em fevereiro do ano que vem. Então a gente está se organizando assim, como ficou muito em cima, que a gente depois de ter participado agora da OTC, fica muito em cima para a gente estar lá institucionalmente, como esteve na OTC nesses meses de setembro e outubro. Mas a gente está fazendo um planejamento, levantando, já fizemos esse levantamento, inclusive, né, dos principais mercados em que a gente pode atuar, em que o Brasil tem vantagem para fornecer. E a gente pretende, a partir de 2027, fazer um planejamento mais direcionado para isso, para que as empresas possam se planejar para estar pelo menos duas vezes por ano, ou nos Estados Unidos, que ainda é um mercado importante, apesar de tudo, né? E, ou no segundo semestre, ou na África, ou na Guiana, enfim, Suriname também. A senhora esteve aqui recentemente na Findes, né? Naquele fórum Decom ES, e aí eu queria trazer um pouquinho agora essa pauta aí sobre a questão do descomissionamento, que aqui para o Espírito Santo, por exemplo, ele passa a abrir uma janela de oportunidades, né? Com essa queda prevista aí da produção de petróleo no pré-sal aqui na costa capixaba, a gente está vendo aí uma janela de oportunidade com descomissionamento, desde que a gente faça o nosso trabalho de casa aqui, que é a construção de portos de descomissionamento, não é isso? Sim, esse é o dever de casa do Espírito Santo, mas a gente tem o dever de casa do Brasil também, né? Antes disso. Existem projetos de lei que precisam ser aprovados, né? Inclusive, quando eu estive aí, eu sentei ao lado de um deputado, o nome dele me foge agora,
E eu passei para ele os projetos que estavam lá em comissões para serem votados, e eu acho que a gente tem um trabalho aí parlamentar forte para fazer, né? Esse é um ano de eleição, é mais difícil, mas a gente tem atuado, a gente fez um workshop grande em Brasília antes desse evento da Findes, a gente fez um evento grande lá na CNI, em Brasília, em que estiveram presentes a Marinha, o MIDIC, inclusive a partir desse evento, o MIDIC criou um grupo de trabalho voltado para a reciclagem, seria uma continuidade, né, do descomissionamento, quer dizer, depois que você descomissiona, você pode reaproveitar uma parte do que saiu daquela embarcação ou daquela plataforma, pode ser reaproveitado em uma outra plataforma, ou você pode enviar para reciclagem. Então, o MIDIC na Secretaria de Novas Economias, né, e Economia Verde, não, é Novas Economias, fez um grupo de trabalho justamente para tratar dessa questão da reciclagem. Então, assim, tem o PL da reciclagem, que é um também que precisa ser Ma- votado para a é, gente mas, poder. mas Diga. uma preocupação forte aqui que a gente viu é o seguinte: tá tendo uma tendência no mundo global aí que a construção, ao invés de portos de descomissionamento, esses grandes navios que fazem descomissionamento em alto mar. Ou seja, parece que a gente corre o risco até de perder também essa oportunidade de descomissionamento de algumas plataformas, porque podem vir navios de outros países e fazer esse descomissionamento em alto mar. Porém, me parece que nos Estados Unidos isso é proibido por lei, não é? Eu queria entender um pouquinho isso melhor. E se aqui no Brasil a gente pode ir por esse lado também, de proibir por lei que algum país mande algum navio aqui e que faça um descomissionamento aqui na nossa cara e que leve a plataforma embora sem deixar um único centavo aqui no A Brasil. plataforma já está indo embora de qualquer maneira, né? As plataformas estão indo, tirando a da Petrobras, que está sendo descomissionada no Porto do Açu e depois no sul do Brasil, né? Em Rio Grande, as outras estão indo para a Dinamarca para descomissionar. Só que, assim, a quantidade de navios, e não só plataformas, tá? Não só, mas tem navio. De carga, tem navio de turismo, tem uma quantidade razoável, considerável de embarcações para serem descomissionadas no mundo nos próximos 10 anos, 15 anos. Então, assim, se a gente fizer o nosso dever de casa direitinho, e aí eu digo não só o estado do Espírito Santo, mas o estado do Rio de Janeiro, Sergipe também tem plataformas para descomissionar ali. O próprio Sul, né, também tem, pode aproveitar, tem porto onde isso pode ser feito, mas a gente, como eu já falei, sim, a gente precisa aprovar alguns aspectos de lei, né, para poder fazer Quais são esses? Olha, o primeiro tem o da reciclagem, tem a Convenção de Hong Kong. Não sei se já ouviram falar, que é o que Sim. permite que as embarcações sejam descomissionadas segundo critérios ambientalmente responsáveis, né? E que não seja feito no meio da praia, que não seja feito no meio do mar. Então, se o Brasil não é signatário dessa convenção ainda, ela já foi encaminhada, o Executivo já encaminhou para o Congresso, mas a gente precisa que ela seja regulamentada para a gente entrar nesse circuito internacional, né? Além disso, existem questões tributárias também, o Repetro, né? O Repetro, ele não é um consenso a questão da não cobrança de imposto de uma plataforma que entrou no Brasil repetrada, né? Então, existe um obstáculo, né, que é da Receita querer cobrar o imposto de uma plataforma que não vale mais nada. Então, assim, alguns, até no seminário aí, no Espírito Santo, por exemplo, o representante da Receita que estava presente no seminário entende que tem que cobrar. Aí aqui no Rio, ou que foi para Brasília, ele entende que não precisa cobrar. Então, assim, precisa haver uma equalização alguém tem que decidir alguma coisa, né? Ou se cobra ou se não cobra. Se cobrar, é mais um obstáculo que a gente tem aqui para lidar.
né? Já é algo contra o Brasil nesse aspecto. Então, assim, são vários detalhes, né, que vão além do esforço de cada estado individualmente. Então, assim, o papel da Unip é tentar consolidar as iniciativas, né? Foi algo que eu falei aqui também quando eu fui ao Espírito Santo, que não é um projeto da Unip, é um projeto do Brasil, né? Então não adianta a Firjan ter uma iniciativa, a Findes ter outra iniciativa, o Sul ter outra iniciativa e a gente não se conversar, e aí fica todo mundo batendo na mesma tecla, e aí os políticos não sabem para quem a quem atender. Então, assim, a gente precisa se organizar e unificar o discurso para facilitar esses obstáculos, porque assim, o tempo está passando, né? A gente tem uma janela aí de 5 anos, no máximo, para a gente poder resolver isso tudo e ter as infraestruturas e a regulamentação para poder fazer o descomissionamento. Doutora Marta, eu entendo que o trabalho aí regulatório ele é grande, né? Essa questão da adesão aí ao protocolo de Kyoto, não é isso? Hong Kong, desculpa. Protocolo de Hong Kong, Convenção de Hong Kong. Tem essa questão tributária também que a gente discutiu aqui no DECOM ES, que a Receita tem um descasamento de entendimento entre as várias superintendências, então precisa haver uma equalização, que isso denota a falta de uma legislação específica sobre o tema, né, para tratar do tema, porque a plataforma, quando ela vem para o nossa costa, ela, pelo que eu entendo, pela regra do Repetro, ela não é considerada uma importação, correto? É uma importação temporária. Ela vem, mas ela vai para ser devolvida. Então, por causa disso, não existe uma tributação em cima dessa plataforma. Ela fica com a tributação suspensa. Quando ela vai embora, você dá baixa naquele imposto. Por outro lado, na medida em que você traz essa plataforma para o continente, uma plataforma que já não vale nada, né? Só vale 25 anos de uso, você querer cobrar o imposto sobre o valor que ela tinha 25 anos atrás, isso não faz o menor sentido, né? Por outro lado, quando ela vem para a terra, a Receita, como ela tem essa conta escriturária lá, né? Falando assim, aquela plataforma geraria 25 anos atrás esse saldo de imposto atualizado, ela quer cobrar isso agora que ela veio para a terra. Então, essa é uma discussão que, de fato, é importante ter, né, para viabilizar o mercado. Mas, por outro lado, você também falou que as plataformas hoje, quando elas vão ser descomissionadas, elas estão indo para a Dinamarca. Mas eu entendo que elas vão para a Dinamarca exatamente porque a gente não tem a infraestrutura local para fazer esse descomissionamento e tem toda essa confusão tributária aí, né, que dificulta a tomada de decisão. Eu diria que a infraestrutura eu acho que é o menor dos problemas, porque a gente é uma costa grande, tem portos, o Porto do Açu já está fazendo descomissionamento, Rio Grande no Sul já está fazendo descomissionamento. Então, assim, eu acho que depende assim, da vontade política e da vontade dos estaleiros também aderirem a essa atividade. Mas, assim, eu acho que dentro dos problemas que a gente tem, é o menor deles, entendeu? Não, porque é um problema que você resolve com dinheiro e tempo, né? Dinheiro, tempo, vontade, né? Mas, assim, mas eu acho que é o menor de todos, considerando todo o resto. Mas, tudo bem. Eu entendo, gostaria de frisar aqui um ponto que o Carlos aqui levantou, o seguinte. Sem desmerecer a questão da regulamentação ali do protocolo de Hong Kong, da necessidade de ter um equacionamento da questão tributária, existe também esse risco de que, uma vez equacionados esses dois primeiros, ainda assim a gente fique a ver navios, né? Porque, literalmente, a ver navios, porque o armador está vindo aqui com um navio descomissionador
fazendo isso em alto mar e levando tudo embora, né? Então, você vê a possibilidade de acrescentar um tento a mais nessa discussão aí, transformar ela, em vez de um dueto, num tripé, e de repente a gente defender também que seja vedada a possibilidade do descomissionamento das plataformas de nossa costa, elas serem feitas em alto mar, por uma questão até, uma justificativa até ambiental, de risco ambiental. Confesso aqui que eu não sei os detalhes todos da Convenção de Hong Kong com relação a esse tipo de prática. Eu sei que ela combate principalmente o beaching, né? Que é o navio chega na praia e aí começa a descomissionar na praia de qualquer jeito, e aí tem problemas do norme, que foi um problema no passado, já está sendo resolvido, né? Já foi criada também uma regulamentação para isso, para esse material radioativo, né? Que naturalmente vai sendo gerado dentro da embarcação. Mas eu não conheço realmente se trata dessa questão de fazer o descomissionamento offshore. Eu acho pouco provável, diante do cenário que eu vejo aqui, regulatório que a gente tem, que a gente não consegue aprovar nem o básico, né? Eu acho pouco provável que seja viável esse tipo de prática, mas eu vou me certificar de que isso está no radar em algum lugar, entendeu? Eu O realmente. que a gente ouve é que isso é praxe nos Estados Unidos, que os Estados Unidos já proíbe esse tipo de atividade em alto mar. Pelo menos essa informação que nós tivemos. Principalmente ali no Golfo, que era do México e agora é dos Estados Unidos, né? Aí, se pelo menos fosse proibido isso aqui, a gente teria certeza que as plataformas pelo menos estariam aqui no Brasil, né? Porque a gente já concorre de uma certa forma com o Rio de Janeiro, né? Mas que pelo menos ficaria aqui no Brasil e não iria para Dinamarca ou para algum outro país. Não, e o Brasil assim, como eu falei, a gente tem uma costa enorme, a gente tem uma infraestrutura portuária que é grande, que foram criados, né, vários portos em função também dessas coisas de Brasil, né, esses ciclos, né, aí esses altos e baixos. Então, eu acho que assim, os estaleiros também precisam de um modelo de negócios que para eles também seja viável essa atividade de descomissionamento, né? E me responda uma coisa, doutora Marta. Aqui, durante o DECOM ES, foi levantada a sugestão de criação de uma associação que trabalhasse essa questão do descomissionamento, né? Porque, pelo que você explicou, a Unip ela é uma associação de federações, né? E de outras associações. No caso, essa seria uma associação de operadores de descomissionamento e empresas de reciclagem, né? Isso foi uma sugestão de um palestrante no Decon ES lá, uma empresa, um americano, como aprendizado deles acho que era britânico, na verdade, que foi um aprendizado deles no descomissionamento de plataformas no Mar do Norte. Como é que você percebe essa ideia, essa sugestão dele? Você acha viável e produtivo a criação dessa associação de empresas, operadoras e prestadoras de serviços de descomissionamento? Olha, eu acho que assim, eu sou sempre a favor da convergência das pautas, né? Se a gente cria mais uma associação para tratar desse assunto específico, pode ser positivo? Pode ser positivo, mas assim, a minha briga e a minha luta é pela convergência sempre, né? Então, assim, a gente tem que ter, não adianta cada um ficar falando uma coisa diferente para outro, porque assim, o político, ele, primeiro, esse é um tema que não dá voto. Então, para você conseguir mobilizar um deputado, um senador, para essa causa não é fácil, porque assim, é um tema muito técnico, é um tema que não dá voto, que não aparece. Então, assim, a gente já é um esforço danado. Se a gente
pega mais uma associação para falar, né, mais um para martelar no ouvido desse político que já está ouvindo e as coisas não chegam da maneira clara, não sei, assim, é porque assim, o Mar do Norte, né, no Reino Unido, assim, você pega o Brasil, pega o Reino Unido, cara, assim, tem diferenças culturais, tem diferenças de indústria, tem diferenças de tamanho. Então, eu honestamente eu não sei dizer. Quando eu vejo assim, alguém falar criar mais uma associação, me dá um pouco de arrepio na espinha, assim. Mas eu não gostaria de julgar sem saber, entendeu? Assim, como vai ser. Mas eu não sou favorável, assim, a princípio, à ideia de mais uma associação para falar disso, não. Uma outra questão aí que você falou, é difícil da gente pegar um deputado, um senador, para poder convencê-lo do assunto, porque isso não dá voto para o congressista, né? Mas, por outro lado, na experiência nossa aqui, esse assunto ele é extremamente relevante para os governadores. Será que a estratégia não está um pouco equivocada aí? Será que o assunto ele não tem que ser convencer os governadores para que os governadores acionem as bancadas dos seus estados? Talvez o caminho seja esse? Não, a gente vem tentando fazer isso e tem deputados eu estou assim, não quero generalizar, né? Tem deputados que se dedicam à infraestrutura, né? Mesmo assim, eu mesmo num período entre Onip e Firjan, trabalhei com um deputado na época ele era secretário de Transportes e que ele é ligado a esse setor, né? Não quero generalizar, mas não é o que eu quero dizer, assim, que não é uma pauta fácil e esse assunto não é um assunto fácil, apesar de o fato de haver descomissionamento faz parte da vida. Uma vez que você tem uma plataforma, ela um dia vai deixar de operar, né? Assim, o descomissionamento é um fato da vida da exploração e produção, né? Um dia a plataforma vai ser desmontada, né? Então, assim, você não vai deixar o negócio boiando no meio do mar, nem vai afundar e vai deixar lá embaixo. Isso não foi pensado, né, na lei, né? Isso não, a gente, aquela nossa mania assim, de não pensar muito no longo prazo, né? Tirando assim, a Petrobras, que quando constrói uma plataforma, ela já está pensando em como ela vai ser descomissionada. Eu acho que assim, a cadeia fornecedora, a infraestrutura e o próprio Estado não pensa que a gente precisa se estruturar para isso. Então, assim, eu acho assim, que os governadores, a gente está tentando sensibilizar, né? A gente sempre tenta, mas a nossa via de influência, a gente tem tentado via CNI, que também é uma associada da Unip, e a CNI está lá em Brasília com uma assessoria parlamentar. Então, assim, para a gente acaba sendo um caminho mais fácil, unificado, né, via esse caminho por Brasília. Mas eu acho que é importante, sim, que os governadores sejam afetados, né, se mobilizem para isso também. Doutora Marta, na verdade o meu colega aqui, Carlos Sena, ele citou essa questão da associação porque o SEDEMEC é uma associação que foi criada no final da década de 80, principalmente com o propósito de aumentar a quantidade de empresas capixabas que prestam serviço aqui para o nosso estado, mas recentemente a gente viu uma outra pauta também, que é essa questão do descomissionamento, exatamente prevendo já essa queda de faturamento de royalties de petróleo e de impostos aqui no estado, né? E aí, uma dessas ações aqui que estão sendo tomadas é a construção de portos aqui no Espírito Santo. E um desses portos, o principal, é o Porto Nova Holanda, que a ideia é criar esse porto aqui dentro da Baía de Vitória. Vai ser um porto que deve estar saindo a licença agora, pelo menos a previsão é que a construção desse porto já comece no finalzinho desse ano, começo do ano que vem, com 2 anos aí para ser construído. E a iniciativa
do CDMEC é exatamente, a gente identificou, porque, por exemplo, a Unip, vocês têm várias pautas, o descomissionamento é uma delas. Mas a gente sentiu a necessidade exatamente de mudanças de legislação, até capixaba, por exemplo. A gente sabe que no estado do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, vocês têm uma legislação estadual sobre descomissionamento. Aqui no Espírito Santo a gente não tem ainda. Então a gente sentiu essa necessidade de, não só em termos de legislação, mas em termos de legislação também, que é a legislação estadual, capixaba, e legislação federal. Então, nesse sentido, o CDMEC ele se uniu aos investidores ali do Porto Nova Holanda no sentido da criação da ABDS, que é a Associação Brasileira de Descomissionamento Sustentável. Essa associação ela já tem um estatuto, ela está sendo criada. Inclusive, estou dizendo aí para a senhora em primeira mão, a gente vai te mandar mais informações e, de repente, pedir o seu apoio também para a gente tentar evitar os erros, né, de ser só mais uma instituição falando de descomissionamento e a gente tentar contribuir com vocês aí nessa pauta sem afetar o trabalho do outro. Na verdade, a gente tentar se unir. A gente tem que convergir, não Exatamente. divergir, entendeu? Então, assim, eu entendo totalmente a iniciativa, assim, tratar exclusivamente do assunto, mas já entendendo o que os outros estados estão fazendo, por mais que vocês, né, vão tratar exclusivamente dos interesses do estado do Espírito Santo, é importante saber o que acontece, né, e como, e os caminhos, né, para chegar onde a gente precisa chegar para poder atrair essas embarcações para o Brasil, né? Na verdade, o foco da BDS é o descomissionamento no Brasil. Não é focado exclusivamente no Espírito Santo, mas focado no assunto descomissionamento. Na criação de uma infraestrutura que possibilite ao país trazer essas embarcações para serem descomissionadas aqui, né? Obviamente tem a questão tributária também, que a senhora abordou, tem a questão do protocolo, unir forças aí, mas com foco no Brasil, não exclusivamente no Espírito Santo. Trabalhar, vamos dizer assim, você está trabalhando, a Unip está trabalhando no Congresso, a BDS ela acessaria os governadores dos estados litorâneos, né? Com foco de, tem legislação específica, toma aqui um modelo de uma legislação, quais são as oportunidades aqui de investimento em novas instalações de descomissionamento e fazer esse lobby estado a estado também, não só focado no Congresso, entendeu? Entendi. Eu acho que assim, uma contribuição grande da BDS, já que vocês visam essa atuação junto aos estados, são os órgãos de proteção ambiental, porque essa é Sem estadual, dúvida. né? Então não adianta a gente tentar falar com o IBAMA, não é o IBAMA que trata disso, são as entidades locais que tratam disso, e a gente não tem conseguido engajar. Assim, todas as vezes em que a gente fez atividades, reuniões e que a gente convida, a gente não tem esse engajamento. Então, eu já deixo aqui mais um problema Para casa. para a lista. Entendeu? Um para casa, né? Na verdade, o Porto Nova Holanda ele teve uma dificuldade enorme, imensa. E o Porto Nova Holanda é um projeto que já existe há mais de uma década. E ele esbarrou realmente nessa questão do licenciamento ambiental do IEMA. Mas parece que agora, com a mobilização, né, nós tivemos reuniões lá na Findes, inclusive anteriores ao DECOM-ES. A gente tem reunido com alguns políticos, candidatos a governador, por exemplo. Na semana que vem a gente tem uma pauta lá com o ex-governador Renato Casagrande, que é candidato ao Senado, e nós estamos junto com ele aí para levar essa pauta e tentar fazer com que a gente não perca mais essa receita, né? A gente já está perdendo a receita aqui com a queda da produção de petróleo. Não é possível que a gente vai perder também a receita de descomissionamento. Então, o que a gente puder fazer nesse sentido, nós vamos fazer. E contamos com o seu apoio. Bom, nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo, né? O Carlos acho que quer fazer mais uma pergunta. Fale, Carlos. Então, olha só. Uma coisa que eu não poderia deixar de falar é sobre a guerra lá do Irã.
Então, a guerra no Irã está virando esse mundo nosso aí de cabeça para baixo. Então, eu acho difícil hoje a gente falar de petróleo sem a gente falar nessa mudança de paradigma. Aí eu queria te entender, assim, ouvir de você, o que que isso está afetando a Petrobras, o que que isso está afetando a produção de petróleo aqui no Brasil, como é que a senhora vê essa questão aí da mudança da geopolítica mundial aí em cima dessa guerra do Irã? É crítico, né? Porque, como eu falei, assim, a gente esse ano perfurou um poço. Ano passado foram seis, se foi muito, foram seis. Então, se a questão A, né, fica crítica, né? Se a gente não consegue trazer petróleo para o lado de cá do mundo, realmente complica, né? Então, assim, nesse contexto geopolítico em que a gente se encontra, sim, é fundamental que a gente aumente a produção, a exploração, porque a gente vai precisar de petróleo. Assim, é um fato da vida também, é outro fato da vida. O petróleo vai existir por um bom tempo ainda. E óbvio que à medida que o tempo passa, convivendo com outras fontes de energia. Mas o petróleo é uma fonte de energia considerável e vai continuar sendo. Então, a gente precisa é que novas perfurações sejam feitas e que a exploração continue e que aumente. Não, beleza. Eu recebi aqui agora uma pergunta de um telespectador nosso que eu gostaria de passar para a doutora antes da gente finalizar a nossa entrevista aqui. Ele está dizendo aqui o seguinte: muitos dizem que o descomissionamento não é exatamente lucrativo, mas apenas recebe benefícios fiscais ou é bancados por fundos governamentais, já que é ambientalmente correto e atende o interesse da sociedade. Com isso, no final, é o contribuinte que acaba pagando o fardo financeiro. Como esse problema poderia ser evitado no Brasil? Eu acho que ele está um pouco equivocado, né, doutora? Eu acho também assim, e você tem uma outra indústria, quer dizer, não acaba só no descomissionamento, né? O potencial da reciclagem e, e tudo que ela gera de emprego, e o descomissionamento também gera emprego, que também gera imposto, que também gera atividade nas empresas. Então, assim, realmente, o descomissionamento tem um custo, mas também tem a sua receita relacionada a ele, que vem do que vem depois, né, do descomissionamento. E do É uma que gera, e do que atividade, movimenta e que emprega de é, pessoas, né? é uma atividade financeiramente, economicamente sustentável, que independe de subsídios de terceiros, né? Eu acho que é essa a questão. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo aí, por ter nos agraciado aí com a sua presença aqui no nosso podcast. Ficamos muito satisfeitos aqui de tê-la aqui conosco, para a gente poder debater esses temas. Mas infelizmente o nosso tempo aqui já extrapolou, né? E a gente agradece. Gostaríamos que a senhora deixasse aí para os nossos telespectadores uma mensagem aí do papel da Unip, uma visão de futuro aí. O que você espera para o Brasil de amanhã? Bom, primeiro eu espero que a gente saiba aproveitar as oportunidades que aparecem para a gente, porque elas passam, né? Então, que a gente aproveite bem as nossas oportunidades. Esse mercado de energia é importantíssimo, não só para o Rio de Janeiro, né, mas para o Brasil. Quer dizer, o petróleo foi o principal produto na pauta de exportação pelo segundo ano. É um setor que emprega, que gera renda, que emprega mais de 700 mil pessoas, entre empregos diretos e indiretos nos últimos anos. Então, assim, é um setor que não pode ser desconsiderado, né? Assim, para os jovens, a engenharia, né? A gente precisa de engenheiros, então estudem engenharia. Vocês que gostam de matemática, venham para o setor de óleo e gás, porque é um setor é, que tem tecnologia avançadíssima, né? Tem oportunidades, os salários são altos nesse setor de óleo e gás. Então, assim, é um setor que realmente
é, é muito interessante assim, não há por que a gente não aproveitar as oportunidades que ele tem a nos oferecer como país, mas também para as pessoas e para os cidadãos e oportunidades para formação, para uma boa formação. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, entendeu? Muito bom, muito obrigado, doutora. E aí, Carlos? Pois é, doutora, muito obrigado. E agradeço também a sua disposição em nos ajudar aí com a BDS. Eu Não, vou conte depois comigo. isso, vou te passar mais informações. E também nós tivemos uma apresentação recente aqui sobre o Porto Nova Holanda. Eu vou te passar também uma apresentação que a senhora é bem interessante. Muito obrigado mais uma vez e boa sorte no seu trabalho na Unip. Obrigada. Vocês gostaram desse episódio? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Comente nos nossos vídeos aí. Ajude-nos a divulgar a informação e levar a informação para um maior número de pessoas. Obrigado, até a próxima. Te espero no próximo Energize. Até mais. Muito obrigado, doutora. Obrigada, eu agradeço.